Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso mini curso sobre a ciência das mudanças climáticas. Nessa parte 3, vamos olhar detalhes sobre os modelos climáticos. Muito bem, né? Como vimos anteriormente, o sistema climático ele se compõe então de vários subsistemas. Nós temos aí a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, as superfícies, os tipos de sistemas que envolvem a biosfera, seus ciclos de carbono, a dinâmica da vegetação, a interação entre esses sistemas. Então, o objetivo do modelo climático é incorporar da melhor maneira possível esses processos físicos. Conforme nós olhamos aqui nessa estrutura de grade, então nós precisamos dividir o nosso planeta, a nossa atmosfera, o nosso oceano, em pequenas caixas e essas células de grade, elas precisam então se comunicar e nessas grades nós vamos calcular então a evolução do clima aí em função do tempo. A principal equação que representa os movimentos aí da atmosfera, então aqui nós temos, né, a primeira equação aqui, nada mais é do que a segunda lei de Newton, que tem aqui uma variação da velocidade com o tempo. Ela vai depender então de algumas forças, né? Temos aqui a força de Coriolis, força gradiente de pressão. Então nós vimos que se você tem uma região mais quente ou mais fria, você acaba gerando diferentes pressões e essa pressão atmosférica vai alterar a velocidade e a dinâmica da atmosfera. Dinâmica da atmosfera e dos oceanos também. Uma equação para a temperatura, nós podemos ver aqui a variação da temperatura com o tempo. Nós queremos olhar, então, quando a gente resolver essa equação, a gente consegue olhar o futuro. E a temperatura vai depender, então, também, né, de transportes vindos de diferentes direções, de gradientes aí de densidade, mudanças de fase, radiação. Então, se você tem mais ou menos radiação, você acaba alterando a temperatura. Temos uma equação aqui para a conservação de água. Nós vimos que quando a gente tem o fenômeno El Niño ou La Niña, nós temos aí a conservação de massas. Então, umas regiões podem ter mais chuvas, outras menos chuvas. Uma equação aqui conhecida como a equação de estado, que vocês já sabem que tem uma relação entre pressão e temperatura. Essa equação é conhecida como a equação de Navier-Stokes. Infelizmente, nós não temos uma solução para essa equação. Então, nosso objetivo de olhar para o futuro, a gente precisa resolver essa equação. Essa equação de Navier-Stokes é um dos 7 problemas matemáticos ainda não resolvidos. E o Instituto Clay de Matemática oferece um prêmio de $1 milhão para quem encontrar a solução dessas equações. Como nós não conseguimos solucionar analiticamente e resolver a solução para essa equação, nós usamos aí os métodos numéricos. Então, os modelos climáticos são modelos que se utilizam, então, da integração numérica. E aí a gente pode, por exemplo, pegar aqui um exemplo de uma variação no tempo da umidade trazida aí pela brisa do mar, por exemplo. Né? Nós temos aqui a equação que representa essa variação no tempo. Uma discretização numérica significa você pegar essa equação e representar aqui por um método conhecido como método de diferenças finitas, que a gente tem então aqui um passo de tempo e aqui uma variação espacial. E aí você pega e resolve a equação para o tempo posterior. Então, nós eliminamos esse termo aqui, colocamos ele à esquerda para encontrar a sua solução e podemos então ir avançando passo a passo no tempo no futuro. E aí a gente tem então a equação, né, representando o futuro em função do que nós temos agora, né, as observações atuais. Então esse é o método numérico usado pelos modelos climáticos. Lógico que isso só foi possível, né, quando nós tivemos lá a construção dos primeiros computadores, né. Lá em 1948, o von Neumann, né, foi o criador então ali dos algoritmos do primeiro computador, o ENIAC.
lá na Universidade de Princeton, e foi convidado um grupo, né, de meteorologistas liderado pelo Julio Charney para justamente pegar aquelas equações da dinâmica da atmosfera e usar esses supercomputadores, que na época não eram super, né, apenas computadores, e fazer então as primeiras previsões numéricas usando então o ENIAC, né? Só lá pelos anos 50 que se começou a ter algumas previsões aí com esses modelos, né? Atualmente os modelos climáticos eles levam em conta então o globo como um todo. Então o globo é dividido em várias grades, né? E nessas grades nós precisamos calcular cada uma delas todos os processos físicos que nós falamos ali, né? Então envolvendo a parte de radiação, aí as nuvens de chuva, a interação com as superfícies, né? Os oceanos, gelo. Então nós precisamos resolver numa dada grade espacial. Muitas vezes nós podemos ter, ao invés de um modelo global, um modelo regional. Então, os modelos regionais, eles têm aí a capacidade de ter uma resolução espacial melhor, só que eles precisam, então, de condições de contorno aqui dos modelos globais, para você ter, então, aí as condições, né, que vão alimentar o seu modelo regional. Então, os modelos regionais, eles têm essa capacidade de melhoria espacial, né? Só que tem aí o problema de ter que ter alimentado nas fronteiras. Uma outra opção é o modelo conhecido como modelo OLAN, Ocean Land Atmosphere Model, que é o modelo que nós usamos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um modelo global, mas ele tem capacidade de refinar a sua grade com melhor resolução espacial por uma região de interesse, como aqui no caso a região aqui do Brasil, no caso que nós estudamos, que eu vou apresentar depois os resultados dessas simulações. Os modelos precisam levar em conta, então, detalhes da radiação, né? A radiação vai interagir com a atmosfera, com a superfície. Então, nós temos a radiação que vem aí do Sol, né? Radiação solar. Temos a radiação térmica, que envolve, então, a interação aí com os gases da nossa atmosfera. Essa interação com os gases, aqui tem um espectro de radiação, né, vinda do Sol. Parte dela que chega na superfície é diminuída, principalmente em função aí dos gases, né, que vão interagir com a radiação, né? Gases como o CO2, o H2O, o oxigênio, ozônio, né? Então, e nós podemos dividir essas bandas, né? Então o modelo ele precisa dividir a, né, atmosfera e o espectro de radiação em várias bandas, porque os gases interagem com a radiação em diferentes bandas espectrais. Então, esse processo é um processo caro, né, computacionalmente, mas tem que ser feito porque é importante você saber representar a interação da radiação com esses gases atmosféricos. Um outro processo importante é o processo da formação das nuvens e da chuva, né? É o processo, por exemplo, aqui está representando uma nuvem convectiva, em que ar quente é levado para os níveis mais altos, eventualmente se condensa, forma chuva e cai. Então, isso tem que ser representado da melhor maneira possível, então, nos modelos, por isso que eles precisam, então, né, ter capacidade de representar esses hidrometeoros, que são, né, a chuva, a neve, o granizo. Então, a representação é importante. Na superfície, quando essa radiação chega à superfície, logicamente temos diferentes tipos de superfície. Podemos ter uma vegetação, né? Essa radiação ela é absorvida parcialmente, parcialmente é refletida. O que é absorvido ele pode aquecer, e aí temos a radiação térmica. Temos aí os outros processos que envolvem convecção, turbulência, e temos um processo importante aqui também, na região dos solos, que é a transpiração através da vegetação. Esse processo é importante, né? Então nós temos que representar isso nos nossos modelos. São os submodelos chamados de modelos de solo-vegetação.
Então a vegetação ela vai interagir, por exemplo, com a precipitação, parte dessa precipitação ela vai cair eventualmente, vai cair no solo e vai se infiltrar pelo solo. E aí a gente tem, né, outros processos envolvidos aqui com a radiação. Parte da radiação então vai ser usada para a fotossíntese. Nós temos aqui a transpiração das plantas, a evaporação da água e todos os processos interativos aí, né, com os ventos e ao escoamento da água pela superfície, né? Então esses modelos de solo e vegetação, eles precisam representar aqui a região do Nordeste mostrando os diferentes tipos de vegetação. Então nós temos diferentes tipos de observação, temos que levar isso em conta nos nossos modelos climáticos, porque eles refletem diferentes quantidades de radiação, eles têm índices de folha, né, diferentes, fração de vegetação diferentes, isso vai então influenciar nos processos aí de balanço de energia. Raízes, né? Cada vegetação tem uma profundidade de raiz diferente, tem alturas diferentes, então vão interagir também com os ventos de forma diferente. E a profundidade das raízes é importante, como eu falei, por causa da transpiração. Então, matematicamente, nos modelos climáticos, a vegetação é representada na forma, né, aqui de um resistor, e aí esse resistor depende aqui do que a gente chama de estômato. Então a vegetação ela possui ali estômatos que controlam aí o processo que envolve a fotossíntese e a transpiração. Se tivermos, né, níveis aí otimizados de radiação, né, de luz, umidade, temperatura, CO2, então os estômatos vão estar abertos e aí a gente tem a assimilação de CO2 e a emissão aí, né, de H2O. Nós temos aqui então o processo da fotossíntese, que vai então também eliminar aí oxigênio. Se não tiver condições, né, alguma dessas condições, o estômago se fecha e aí nós não temos o processo de transpiração nem de fotossíntese. Esse processo precisa ser muito bem calibrado nos modelos de vegetação. E os modelos mais sofisticados, eles possuem atualmente o que a gente chama de vegetação dinâmica. A vegetação dinâmica envolve a dinâmica das espécies. Então, algumas espécies podem se dar melhor em alguns climas e outras espécies podem perecer. Então, a população, a mortalidade dessas plantas precisam ser levadas em conta também nos modelos que vão fazer aí simulações centenárias para o futuro. Quando nós procuramos usar então os modelos, nós sabemos que precisamos de supercomputadores e os computadores têm melhorado de capacidade aí nos últimos anos. Nós já estamos aí na era dos petaflops, né? Esse avanço ele permite que nós temos aí um número maior de pontos de grade, ou seja, uma melhoria da resolução espacial, da complexidade, podemos incluir, né, mais processos físicos, podemos fazer aí um número maior de testes e fazer melhorias nos modelos. Uma das melhorias importantes que ocorreram, então, como eu falei, foi sobre a resolução espacial. Aqui está um exemplo da melhoria dos modelos. Então, lá no primeiro relatório, os modelos usavam resolução da ordem de 500 km de grade. O segundo relatório, 250 km. O terceiro relatório, 180 km. O quarto relatório do IPCC usou aí modelos com aproximadamente 110 km. Então, dá para ver que, conforme melhoramos a resolução espacial, podemos resolver melhor aí detalhes do relevo, da heterogeneidade da vegetação, de tipos de superfície, podemos ver aqui a interface oceano-continente e também os fenômenos meteorológicos. Então nós temos aí fenômenos regionais que precisam de resolução espacial suficiente para representá-los. Com os anos foram incluídos também vários processos físicos. Então lá nos anos 70 os modelos eram bem simples, né? Incluíam lá o CO2, a chuva, a radiação. Depois passou-se a incluir, né,
a parte de gelo e nuvens. No primeiro relatório do IPCC já tinha então ali um oceano representado de forma meio simples. E aí, no segundo relatório já se incluiu alguns gases, né, sulfatos, atividades vulcânicas, o oceano já ficou um pouco mais dinâmico. E aí depois, né, no terceiro e quarto relatórios, já foi incluído vários outros processos. Então, conforme a capacidade computacional foi melhorando, podemos incluir melhores processos físicos nos modelos. Uma aplicação importante, então, dos modelos climáticos é procurarmos saber aí os cenários, né, diferentes cenários de emissão de gases do efeito estufa. Por exemplo, o CO2, nós podemos ter cenários de muitas emissões, cenários mais pessimistas ou cenários mais otimistas, né? Ou um cenário em que nós não tenhamos mais emissão nenhuma e aí, com o tempo, isso diminui, né? Então, nós podemos incluir, então, lá na parametrização física dos modelos, os diferentes cenários de concentração de gases do CO2 e dos outros gases do efeito estufa também, e aí podemos olhar para o futuro, né? Uma equação simplificada do modelo climático são as equações do Lorentz, né, que criou a teoria do caos. O que é a teoria do caos? Né? Tem um artigo interessante do Lorentz, né, que fala sobre, né, será que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode criar tornados no Texas? Né? O que isso quer dizer? Né? Então a ideia do Lorentz, né, ele notou que quando você tem pequenas perturbações na condição inicial das suas equações, né, das equações que regem a atmosfera, nós podemos ter aí diferentes soluções, diferentes consequências, então, pelo fato de você ter pequena perturbação da condição inicial que você permite. Podemos olhar aqui um exemplo, o exemplo aqui do furacão Sandy, né? Então, o furacão Sandy, no ano de 2012, ele começou a se formar aqui no Atlântico e, até então, não se sabia se ele iria chegar aqui na América do Norte ou se ia para a região da Europa, né? Então, naquele dia, ainda se tinha poucas condições iniciais, mas com pequenas perturbações de condições iniciais, você pode, então, executar o modelo, numericamente integrar, e aí, naquele momento, então, o furacão Sandy poderia, né, pelas previsões numéricas, ir para diferentes direções. Com o tempo, as condições iniciais foram sendo melhoradas, então já lá em dia 26 de outubro já se tinha melhores condições iniciais, mas ainda não se sabia se iria chegar na América do Norte ou iria para leste. Posteriormente, já no dia 28, as previsões começaram a convergir e, de fato, o furacão Sandy chegou em Nova York e causou bastante estragos naquela região. Ou seja, né, a teoria do caos, apesar de você saber que você tem aí pequenas perturbações podendo levar a diferentes soluções, se você, né, fizer várias simulações com pequenas perturbações, você consegue ter aí um nível de incerteza que vai melhorando conforme você vai melhorando então as condições iniciais. No entanto, nós sabemos que a previsão tem aí alguns dias, então depois de 7, 10 dias as previsões já começam a perder a sua condição inicial e aí a gente não consegue ter uma boa previsão a partir desse número de dias. Muito bem, mas nós estamos falando de clima, né? Isso aqui é uma previsão meteorológica, então nós podemos nos perguntar, como podemos prever o clima daqui a 100 anos se nós não conseguimos nem prever o tempo em 10 dias? Bom, a resposta para isso é estatística. Quando nós olhamos para os modelos climáticos, nós queremos saber se, em média, né, então nós temos aqui uma distribuição estatística dos eventos, né, de temperatura, nós queremos saber se, em média, essa mudança estatística pode levar a fenômenos aí, por exemplo, com temperaturas mais quentes. Aí, então, nós estamos olhando
estatisticamente, não queremos saber se vai chover daqui a 100 anos, né, no dia do seu aniversário, ok? Os centros que rodam, então, os modelos climáticos, eles precisam de supercomputadores, né? O INPE, aqui no Brasil, tem lá um supercomputador, o Cray, né? Então, o Cray é o computador que é dedicado, entre uma das tarefas dele é rodar os modelos climáticos. Vários outros centros, então, têm aí supercomputadores para poder conseguir rodar os modelos climáticos. Atualmente, né, o relatório do IPCC usou então dados aí de vários modelos climáticos que foram, né, fornecidos por vários centros climáticos, né? Isso aí foi usado então no relatório número 5 do IPCC, que foi o último relatório publicado. O próximo relatório, número 6, que está sendo, né, escrito, deveria estar pronto agora esse fim de ano, mas vai ficar para o início do ano que vem, devido à pandemia. Então, ele é o relatório que está vindo, então, do projeto de intercomparação dos modelos climáticos. Então, os centros vão enviar os resultados, esses resultados vão ser usados, então, no próximo relatório, que vai ser, então, o relatório número 6. Então, os centros climáticos, eles fazem um número grande de simulações, né? Não só as simulações aí dos cenários, mas tem simulações aí que envolvem, né, modelos climáticos regionais, modelos que envolvem os oceanos e o gelo, modelos que envolvem, né, nuvens, paleoclimatologia, que são as simulações do passado. Então nós temos a química, o ciclo do carbono, o uso da terra, geoengenharia. Então nós temos aí, né, vários subprojetos que compõem o projeto aí de intercomparação de modelos acoplados, que serão usados então no relatório do IPCC. E esse próximo relatório, o número 6, ele envolve aqui um número grande de instituições, né? 40 instituições já se comprometeram a enviar os resultados. Esses resultados serão então agora incorporados ao projeto, né, do IPCC, que é um painel climático que avalia esses resultados e coloca então no relatório do painel climático, né? Muito bem, esse é o fim da parte 3, que envolveu então o modo, né, de fornecimento aí dos dados dos modelos climáticos, como eles funcionam. Na próxima parte nós vamos ver então a aplicação desses modelos, principalmente com relação aos cenários climáticos futuros, né? Então, até breve.